bom dia, quase boa tarde. Graças a Deus hoje vou terminar o conteúdo de geologia. A gente trabalhou semana passada sobre a geologia mundial, o movimento das placas tectônicas. Eu expliquei sobre o círculo de fogo no Oceano Pacífico, as atividades sísmicas e os efeitos aqui no Brasil. Então hoje nós trabalharemos a geologia do Brasil para fechar o conteúdo. E aí tem algumas questões, alguns exercícios para a gente resolver no final da aula. Belezinha? Então abre aí o caderno. Sextou cheio de sol, maravilhoso. E vamos que vamos. Pode passar, por favor? Oi? Pô, graças a Deus, né? Abriu um solzinho aí, dá pra ir pra praia. Abriu um solzinho não, na verdade tá as 2 semanas com esse maçarico ligado aí. Então pode passar até. Pô, foi maravilhoso. A viagem de 3 horas de carro, eu já não aguentava mais. Pode descer, que tem uma parte que fala assim, ó, relevo do Brasil, ou geologia do Brasil. Foi onde a gente parou, ó. Depois isso daí, ó. Aí. Relevo brasileiro, vai lá, copia aí rápido, a gente não perder tempo. Vamos trabalhar esse relevo maravilhoso que é o relevo do Brasil. Brasil, né? País de todos. Foi? Colocaram já? O mundo, né? Foi amaldiçoado pelas pessoas. Pode passar, por favor. Então, beleza. Em relação ao relevo brasileiro, eu cheguei a falar com vocês que a prova do Enem ano passado cobrou aquele termo ali, ó, endógenos. E se você não soubesse o que significa endógeno, o agente endógeno, você erraria a questão facilmente. Ano passado a prova do Enem cobrou uma questão sobre movimento das placas tectônicas, atividades vulcânicas, e queria que você associasse esses movimentos internos da Terra com a formação de novos relevos. Só que ao invés da questão falar movimentos internos da Terra, eles foram e usaram o termo agentes endógenos. Então, os agentes endógenos, endo vem de dentro, os agentes endógenos são os agentes de dentro da Terra, do interior da Terra, e que acabam formando novos relevos. Então, quais são esses agentes internos, que na verdade nós já vimos, tá? Tectonismo, vulcanismo e abalo sísmico. São os 3 agentes internos. Tectonismo é o movimento das placas tectônicas, e nós vimos que a placa pode fazer vários movimentos. O vulcanismo, né, a atividade vulcânica, onde o vulcão entra em atividade, vai expelir a lava, a solidificação da lava vira uma rocha basáltica, formando um novo relevo. E o abalo sísmico são os terremotos. Brasil tem terremoto ou não? Brasil tem terremoto, tá? Só que de baixa magnitude. Na maioria das vezes nós não conseguimos perceber essas atividades sísmicas. Belezinha? Então, em relação ao tectonismo, eu disse que é o movimento das placas tectônicas. As placas podem fazer movimentos convergentes. O que é um movimento convergente? Quando as placas vão na mesma direção, correto? É um movimento horizontal, deitado, ó, horizontal da placa. E quando eu falo convergente, é que elas estão indo na mesma direção, elas estão convergindo, beleza? A minha ideia converge com a sua, ela se parece, ela se aproxima. Movimento das placas convergentes quando elas vão na mesma direção. E quando esse movimento convergente ocorre, qual é o novo relevo que vai se formar? Beleza, movimento convergente é quando as placas vão na mesma direção, mas e aí, o que forma? Formação de cadeias montanhosas, um novo relevo. No Brasil nós temos grandes cadeias montanhosas? Não. Por quê? Perfeito, porque nós não estamos no limite das placas tectônicas. O Brasil está no centro da placa. Esses dobramentos, essas cadeias montanhosas, elas ocorrem em áreas onde as placas tectônicas estão se encontrando. Então imagina, você tem aqui a placa de Nazca, no Oceano Pacífico, e aqui você tem a placa sul-americana. O
que é onde o Brasil está inserido. Essas duas placas de Nazca e a placa sul-americana, elas estão indo na mesma direção, elas estão convergindo, realizando um movimento convergente. E entre essas duas placas, já que elas estão se pressionando, você acaba formando dobramentos na placa. E aqui na América do Sul, qual é o relevo que nós percebemos nitidamente o dobramento dessa placa aqui na América do Sul? Oi? Cerrado? Não, o Cerrado é um bioma que fica no centro-oeste do Brasil. Em relação ao relevo, Cordilheira dos Andes, perfeito. O encontro da placa de Nazca com a placa sul-americana forma a Cordilheira dos Andes. A placa se dobra através do movimento convergente. Movimento divergente, também atividade do tectonismo. Divergente é quando elas vão em direções opostas, elas se separam. E através do movimento divergente, qual é o relevo que eu mostrei imagem, mostrei slide, mostrei tudo, mostrei vídeo. Qual é o relevo que vai se formar através desse movimento divergente das placas? Perfeito, a dorsal oceânica, meso-oceânica, entre a placa sul-americana e a placa africana. As duas placas estão se separando, e aí o magma que tem no interior da Terra, o magma sobe, entra em contato com a água do mar e solidifica, criando uma dorsal, uma montanha submersa. E essa dorsal vai da América do Sul até a América do Norte. Quando é entre dois continentes, né, entre duas placas continentais, é isso? Quando você está em área imersa, né, acima do nível do mar. Quando isso ocorre, você também cria essas fossas. Só que ao longo do tempo, imagina, o relevo entrando em decomposição. Os sedimentos que acabam saindo da rocha, eles vão preenchendo esses buracos. E aí acaba criando uma grande bacia sedimentar. Nós tivemos alguns buracos gigantescos, algumas fossas imersas no continente. Só que a areia foi tapando, foi cobrindo. E aí nós formamos as bacias sedimentares. E isso, o Brasil tem 64% da estrutura geológica formada de bacia sedimentar. Tanto é que aonde você encontra a bacia sedimentar, que são essas areias que se acumularam, esses sedimentos, aonde você encontra a bacia sedimentar, você encontra combustível fóssil, petróleo, carvão mineral, porque os restos marinhos e terrestres foram sendo soterrados. E o calor e a pressão dessa areia de matéria orgânica transformou em combustível fóssil. Carvão mineral, por exemplo, você encontra em área onde tem acúmulo de areia, porque as florestas foram soterradas por essas areias, por esses sedimentos, e o calor e a pressão dos sedimentos transformou a madeira em hidrocarboneto. Beleza? Então, movimento convergente, divergente, transformante é qual? O movimento transformante. Alguém lembra? Isso aí, perfeito, quando as placas se movimentam lateralmente, né? Elas deslizam lateralmente. E qual é o maior exemplo que nós temos? A falha de San Andrés. E a prova pode cobrar justamente isso. A falha de San Andrés lá na costa oeste dos Estados Unidos, através desse movimento transformante entre duas placas. Beleza? E o que é a epirogênese? A epirogênese também é um movimento tectônico, tá? Movimento das placas tectônicas. Mas o que é a epirogênese ou o movimento epirogenético? Imagina que você tem essa placa gigantesca que é a placa sul-americana, onde o Brasil está inserido, tá? Uma placa gigantesca que o Brasil está aqui em cima. Imagina, é o perfil topográfico, o Brasil está aqui na placa sul-americana. Embaixo dessa crosta terrestre, qual é a camada que nós temos abaixo da crosta terrestre? O manto. E no manto nós temos magma, certo? O magma é muito quente. Calor gera pressão. E essa pressão quer sair. Só que de vez em quando eles não encontram essa pressão, ela não encontra uma brecha para sair. Então ela vai começar a pressionar a placa por baixo. Beleza? Muita pressão por baixo da placa. Milhares e milhares de anos,
parte desse relevo ele vai começar a subir, ele vai começar a soerguer. Como você tem uma grande pressão por baixo da placa, parte do relevo vai soerguer. Como eu coloquei aqui, ó, soerguimento e afundamento. Soerguer é quando sobe. E aqui no Brasil nós temos um relevo, que eu acredito que todo mundo já foi nesse relevo, que se formou através dessa subida do relevo, por conta da pressão, que é a Serra do Mar. A Serra do Mar, onde você encontra Petrópolis, Teresópolis, a Serra do Mar, ela se formou através desse soerguimento da placa pela epirogênese. Só que enquanto um lado sobe, o outro lado desce. Tem uma imagem sobre isso ali para vocês, fica tranquilo. Enquanto um lado sobe, o outro afunda. E nós também temos um relevo formado pelo afundamento, que é o Vale do Paraíba. Lembrando que o Vale do Paraíba foi a região onde nós tivemos a primeira produção de café no Brasil, aqui no Rio de Janeiro. É o Vale do Paraíba, onde você tem, por exemplo, Resende, a CSN. O relevo lá é mais afundado, fica entre duas serras, entre a Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira. Belezinha? Através de epirogênese. Como a prova do Enem ano passado abordou o nome endógeno, que é bem específico, eles podem cobrar também sobre epirogênese. E se vocês tiverem alguma dúvida é só perguntar. Beleza? Todo mundo entendeu? O que acontece é que a Bahia, no litoral nordestino, é onde você tem uma proximidade maior com a borda, né, da placa sul-americana. E as atividades sísmicas estão ocorrendo em maior intensidade, porque a gente percebeu nos últimos anos que as placas tectônicas elas estão se movimentando em uma velocidade maior. Lembra que eu falei que, em média, as placas se movimentam 3 centímetros por ano? Só que por conta de mudanças climáticas, grandes atividades sísmicas estão ocorrendo e aí as placas tectônicas elas estão se movimentando numa velocidade maior, entre 4 e 5 centímetros por ano. E por conta disso o litoral nordestino consegue sentir um pouco mais o tremor que vem do Oceano Atlântico, entre a placa sul-americana e a placa africana. Beleza? Afeta. Cara, eu cheguei a comentar com vocês, o maremoto que nós tivemos lá na Indonésia, além de movimentar com maior velocidade as placas tectônicas, ele mudou também a velocidade do movimento de rotação da Terra. A Terra está se movimentando um pouco mais rápido depois do maremoto. O impacto foi tão grande que a velocidade de rotação aumentou. O nosso dia está um pouquinho agora. Tá? Belezinha? Vulcanismo, eu já falei. A atividade vulcânica espelha a lava, que quando se solidifica, forma uma rocha chamada rocha basáltica. Sempre que falar de atividade vulcânica, você lembra de derrames basálticos, que é a mesma coisa que magma. Derrames basálticos, magma. E os abalos sísmicos são os terremotos, os tremores. E a prova do Enem já abordou esse nomezinho aí, ó. E a gente resolveu uma questão sobre isso semana passada. É o alívio da tensão geológica com baixa magnitude no Brasil, mas nós temos terremotos. Pode passar, por favor? Aqui, ó, é a imagem que eu falei sobre o movimento epirogenético. Epirogênese negativa é quando o relevo afunda. E epirogênese positiva é quando você tem o soerguimento, quando o relevo sobe. E como eu disse, aqui no Brasil nós já tivemos os dois. No caso do afundamento, qual foi o relevo que se formou aqui? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, com o afundamento da placa? Vale do Paraíba. E qual é o relevo que se formou a partir do soerguimento, da subida? Serra do Mar, perfeito. Pode passar. Isso aí. Como é que é? Por que que desce, né? Imagina que você tem uma grande porção de placa tectônica, uma placa gigantesca. Quando você sobe uma parte do relevo, uma outra parte ela tem que se compactar, ela tem que se... eu não sei como é que eu vou te explicar isso. Mas, quando eu comprei eu comprei um apartamento, né? Isso não tem nada a ver, mas eu comprei um apartamento.
E aí, a construção do apartamento começou em 2016. E desde 2016 eu estou pagando isso. A gente só pôde entrar no apartamento mesmo ano passado. Muito tempo de obra. Quando a gente entrou, depois de uns 3 meses ocupando o apartamento, morando, a gente percebeu que começaram a aparecer algumas rachaduras dentro do apartamento. E a gente chamou a construtora e a construtora foi lá. E os técnicos explicaram o seguinte: como você teve uma construção naquela área, como você teve que planejar o relevo para construir o condomínio, depois que foi construído, como o condomínio é muito pesado, né, tem uma estrutura ali muito pesado, ele começou a afundar, mas isso não é um problema, ele só se reajeitou no espaço urbano, no solo, né, no espaço geomorfológico. Você teve um ajuste. É a mesma coisa quando a gente fala de pirogênese. Como uma parte muito grande sobe, uma outra parte ela acaba cedendo, ela desce e ela vai meio que se arrumar no espaço geológico, né? Ela vai ter que se compacmentar aqui. É mais por um processo de ajuste mesmo do relevo. Imagina que quando você está na praia, se você pegar por baixo da areia e subir, uma outra parte vai descer e vai se ajustar. Esse afundamento, ele não é um afundamento muito grande. Quando a gente fala do Vale do Paraíba, por exemplo, ele fica entre duas serras, é uma área de depressão, mas não é muito profunda. O relevo só se ajustou um pouquinho, se acertou no espaço geológico. Tá? A gente fala que é hipirogênese negativa. Lembrando que existe depressão absoluta e depressão relativa. Aqui no Brasil, todas as depressões são relativas. São esses afundamentos, só que estão acima do nível do mar. Não são afundamentos muito grandes. É mais um reajuste mesmo do relevo, porque é uma massa muito grande. Então, parte dela tem que se reajustar. Belezinha? Oi? Vai lá, Brintão. Os agentes exógenos, tá? Agentes exógenos, exo, é de fora. Exógenos são os agentes de fora das camadas internas. São os agentes visíveis. Você percebe o agente exógeno diariamente. É o vento, é a chuva, é o calor do sol. Esses agentes exógenos, eles transformam o relevo, tá? Por exemplo, por incrível que pareça, durante o dia, as rochas, elas estão maiores do que à noite. Se você olhar a rocha do Pão de Açúcar, durante o dia, você não vai conseguir perceber, obviamente, o aumento dela. Mas a rocha do Pão de Açúcar, o trilho do trem, as rodovias, durante o dia, como o calor está incidindo sobre esse material, ele dilata, ele incha, ele aumenta de tamanho. Está recebendo calor e à noite o calor vai embora, a rocha retrai. Imagina essa dilatação durante o dia e a retração à noite ao longo de milhares de anos. Você começa a formar algumas rachaduras na rocha. E através dessas rachaduras começam a sair alguns sedimentos, alguns farelos de areia. Você vai decompondo a rocha ao longo do tempo, fragmentando a rocha ao longo do tempo com o calor do sol. O calor do sol é um agente exógeno. Beleza? Quando a gente passa, por exemplo, na Ponte Rio-Niterói, geralmente circulam algumas imagens assim, né? No Facebook. A Ponte Rio-Niterói está rachada, a qualquer momento ela pode cair, derrubar tudo, tem que fazer alguma coisa. Mas na verdade existe essa brecha entre uma ponte e outra propositalmente, porque ao longo do dia ela vai receber calor do sol e ela vai dilatar. Se você não deixar essa brecha, ela pode realmente rachar. Então você deixa essa brecha que quando ela dilatar, ela tem espaço para se alongar. Depois ela volta para o lugar. Mesma coisa entre um trilho de trem e outro. Você tem que deixar uma brecha, porque o ferro vai receber calor e vai dilatar. Se você não fizesse isso, ela poderia ir dobrando aos poucos e o trem descarrilhar. Calor do sol pode fragmentar, modificar o relevo. E faz isso, beleza? Através de dilatação e contração. É um agente externo. É igual... Porra, muito engenheiro. Você quer fazer o quê? Engenharia? Porra, muito engenharia isso daí. Quer ver um exemplo também de dilatação e contração? Não sei se vocês... Alguém aqui tem telhado de alumínio em casa? Terraço, que tem telhado de alumínio? Não? Tem? Então.
Quando você acordar de manhãzinha, que o sol está se abrindo e a telha de alumínio começar a se aquecer, tu vai começar a ouvir um estalo na telha. Um estalo. Esse estalo é porque está recebendo o calor do sol e está dilatando. E conforme o sol vai indo embora, 5, 6 horas, você volta a ouvir o telhado estalando novamente. Porque agora o calor está indo embora, a telha está resfriando e ela vai contrair. Ela vai se reajustar. Também é um agente externo. Beleza? Também não, né? É um agente externo. Oi? Tu usa telhado de quê? Amianto. E é bom que é mais térmico, né? O de alumínio esquenta pra cacete, parece que tá na labareda do inferno. Então, agente externo é o agente exógeno, são os esculpidores do relevo. O relevo brasileiro ele foi extremamente esculpido por esses agentes exógenos. Se você reparar o relevo brasileiro, quando aparece, por exemplo, a cena de um filme norte-americano e você comparar com o relevo brasileiro, os relevos norte-americanos eles são mais recentes, são formações mais recentes que aconteceram em média ao longo de 50 mil anos atrás. Então, os picos do relevo ainda não foram tão fragmentados. É muito comum de você olhar um relevo americano e ter muitos picos pontiagudos, porque ainda não sofreram muitos processos intempéricos, intemperismo, muita fragmentação, ainda não recebeu muitos agentes exógenos. Mas como o relevo brasileiro é muito antigo, ele já foi muito trabalhado por esses agentes. Resultado, o relevo brasileiro ele é um relevo mais ondulado, mais suavizado. Já foi com muitos picos, mas por conta da chuva, por conta do calor do sol, do vento, esse relevo em pico acabou sendo transformado em relevos mais ondulados. O dedo de Deus, ali no dedo de Deus você tem um pico, mas existem alguns relevos no Brasil que são mais resistentes à erosão. Tá? Os relevos mais resistentes à erosão, eles apresentam maior altitude, não foram tão desgastados, apresentam maiores e picos pontiagudos, mas não é o que predomina no Brasil. Isso vai depender muito da formação geológica daquele relevo, mas não é o que predomina, são exceções. O Dedo de Deus em Teresópolis é uma dessas exceções, que é até um ponto turístico e tudo mais. Mas quer ver um exemplo claro disso, de que o Dedo de Deus é uma exceção? Quando você for em Teresópolis, e é muito bonito lá, tem um mirante. Não sei se vocês já foram, né? Quando você vai para Teresópolis, tem um mirante ali na Serra dos Órgãos, você pode parar o carro e tirar algumas fotos, olhar a Baixada Fluminense. E se você parar nesse mirante e olhar o relevo brasileiro, principalmente olhando para a Baixada, para as partes mais baixas, você vai ver que são várias ondulações que nós chamamos de meias laranjas. Meias laranjas. A Baixada Fluminense quase como um todo é formada através de meias laranjas. Por que meias laranjas? Teve um geógrafo chamado Aziz Absaber que ele vai classificar o nosso relevo do litoral brasileiro assim, aqui no Rio de Janeiro. Como se você cortasse uma laranja e colocasse ela na mesa. E aí meias laranjas, bastante ondulado. E quando você vai lá em Teresópolis é isso que você percebe, né? Tranquilão? E isso porque eu fiz uma matéria na faculdade chamada Geomorfologia e eu reprovei essa matéria 3 vezes. E dentro dessa matéria a gente tinha que fazer trabalho de campo ali na Serra de Teresópolis. Então, tive que ir lá 3 vezes. E era interessante que a professora explicava muito bem isso. O relevo ali da Serra do Mar foi sofrendo intemperismo, foi sofrendo a ação desses agentes externos ao longo de muito tempo. E aí as rochas, como a rocha do Dedo de Deus, foi sendo desgastada, as areias foram saindo, né, fragmentos de areia foram saindo dessas rochas, e foram se depositando nas partes mais baixas do relevo, que é onde nós temos a Baixada Fluminense. Quando você olha o relevo da Baixada Fluminense lá de Teresópolis, você vê algumas ondulações, só que são ondulações feitas por acúmulo de areia, e essas areias saíram das rochas da Serra do Mar. Beleza? Então, através do intemperismo, nós temos o desgaste químico, físico e biológico. Faz isso para mim. Aqui, intemperismo, sublinha no teu caderno aquela palavra ali, ó, desgaste, tá? O intemperismo é o desgaste das rochas. Existe um processo, geralmente quando a gente está no colégio, a gente chama tudo de erosão. Tudo é erosão no colégio. A rocha se fragmentou, é erosão.
Teve um desmoronamento, um deslizamento de terra, erosão. Tudo é erosão. Mas na prova do Enem você tem que saber distinguir intemperismo, de erosão e de sedimentação. É um processo. Primeiro você tem o desgaste das rochas, tá? A rocha vai começar a soltar farelo. Desgaste é o intemperismo. O intemperismo pode ser químico, físico ou biológico. No intemperismo químico, puxa uma seta aí no teu caderno, e eu coloquei em vermelho por conta disso. Puxa uma seta e escreve assim, ó, principal intemperismo do Brasil. Também já caiu na prova do Enem isso. O intemperismo químico é o intemperismo, é o desgaste provocado pela ação da chuva. Coloca aí também, a ação da chuva. É o principal intemperismo, é o que consegue desgastar mais as rochas. É o que tem o maior processo de desgaste, a ação da chuva. Tá? E aqui no Brasil chove bastante. Então, o principal intemperismo de desgaste no Brasil é o intemperismo químico. Qual é a região? Também já caiu no Enem. Qual é a região? Eles deram um mapa e falaram sobre isso. Qual é a região do Brasil que você imagina, porra, acho que aquela região ali não tem muito intemperismo químico. Se você sabe que o intemperismo químico é provocado pela ação da chuva, tem que ter a chuva para provocar o intemperismo químico, qual é a região que você acredita que tem a menor capacidade de intemperismo químico? Sertão nordestino. Quando falar do Nordeste, lembra disso, ó, sertão nordestino, tá? Porque o Nordeste é uma região muito grande e no Nordeste você tem uma região que chove bastante, que é a zona da mata. A região do Nordeste onde chove pouco, são chuvas concentradas em alguns meses do ano, é o sertão, beleza? Então no sertão nordestino você não tem muito intemperismo químico. Lá no sertão, o intemperismo que predomina é o intemperismo físico. Então puxa uma seta no seu caderno lá no físico e escreve sertão nordestino. O intemperismo físico é aquele provocado pelo impacto do vento, é aquele intemperismo provocado pela insolação, né? O inchaço e a retração da rocha, é o intemperismo físico. E é o que você encontra lá no sertão nordestino. Por dois motivos. No sertão venta bastante por conta dos ventos alísios e por conta das altas temperaturas. E o agente biológico são os seres vivos, tá? Então primeiro você tem o desgaste, que é o intemperismo. Depois você tem a erosão. O que é erosão? Sublinha para mim aqui, ó, transporte. Erosão é o transporte do sedimento. Imagina isso aqui, ó. Você tem a rocha, tá? A rocha do Pão de Açúcar. A rocha do Pão de Açúcar vai sofrer a ação do vento, a ação da chuva, o calor do sol e ela vai começar a desgastar. Vai começar a fragmentar. Os grãos de areia da rocha começarão a sair daqui. Então você teve desgaste, que é o intemperismo. Imagina, a areia ela não vai ficar presa aqui no ponto mais alto. A areia ela vai cair no ponto mais baixo. Esse transporte, essa saída de areia do sedimento da parte mais alta para a parte mais baixa, nós chamamos de erosão, tá? Erosão é o transporte. Agora, aqui embaixo, onde a areia se acumular, que é o último processo, o acúmulo de areia ou sedimento, nós chamamos de sedimentação. Sedimentação, tu vai puxar, vai sublinhar ali a palavra acúmulo. Então, existe o desgaste em primeiro lugar, depois o transporte e por último é o acúmulo. Quer ver um exemplo disso? Quando você está, não sei vocês, mas aonde minha mãe mora, né, onde eu morava, de frente para o portão de casa tem um morro, de frente para o portão. Então quando chove muito e você sai de casa, na esquina da casa você tem um banco de areia, como se fosse um banquinho de areia, um acúmulo de areia ali. Da onde veio a areia? Se eu falo para você que eu morava de frente para um morro e quando chovia eu saía no portão, tinha um acúmulo de areia na esquina de casa, da onde veio a areia? Do morro. Esse transporte da parte mais alta para a parte mais baixa, o transporte é a erosão. E como se acumulou ali na esquina, a gente fala que é um processo de sedimentação, de acúmulo. Beleza? Pode passar, por favor. Então nós já vimos
os agentes endógenos, os agentes exógenos, e agora a gente vai estudar a estrutura geológica do Brasil, tá? O processo geológico. Pode passar, por favor. Então coloca aí, estrutura geológica, e copia os escudos cristalinos. Coloca estrutura geológica do Brasil e depois escudos cristalinos. São as formações mais antigas da Terra. Beleza? Então eu coloquei aqui, ó. Escudos cristalinos, formação mais antiga da Terra. Os escudos cristalinos começaram a se formar já na era pré-cambriana, e nós estudamos que a era pré-cambriana foi aquele período de solidificação do magma. A Terra era como se fosse uma grande bola de fogo, tá? E a partir da solidificação do magma que cobria a Terra, a gente começou a formar a crosta terrestre. Esses escudos cristalinos foram formados nessa época e nós temos 36% do território brasileiro formado por escudos cristalinos. Beleza? Às vezes você vê uma extração mineral, um local de extração mineral e um grande impacto ambiental que foi gerado ali, para formar aquela área ali de reserva mineral, demoraram em média aí uns 25, 30 milhões de anos. E o ser humano consegue modificar isso ao longo de 10 anos. Tá? Então, formado na era pré-cambriana, o éon arqueano e proterozoico, nós estudamos que o éon arqueano é o mais antigo e depois vem o proterozoico. Como eu disse, 36% do território brasileiro é formado por escudos cristalinos e por conta disso é a base geológica do país. Sublinha essa palavra aqui quando você for copiar, tá? Base geológica do país. Por quê? Como é a estrutura mais antiga, ela acaba sendo a base da nossa estrutura, é o que veio primeiro. A partir do escudo cristalino é que você começa a passar pela fragmentação dessas rochas, e a fragmentação do escudo gerou a bacia sedimentar. Aí, olha o nome, bacia sedimentar. É uma área com grande acúmulo de sedimento. Sedimento na geografia é areia, tá? Então, o escudo cristalino, olha a palavra, escudo de defesa, escudo cristalino. Por que tem esse nome escudo cristalino? Porque como é muito antigo, ele tem mais resistência ao processo de erosão. É o escudo cristalino, é mais difícil de você desgastar. Mas como o relevo brasileiro é muito antigo, ele já foi bastante desgastado, tá? Restando apenas 36% do nosso território. Aonde você encontrar escudo cristalino, você encontra também minerais metálicos. Isso já caiu na prova do Enem, então subim aqui, ó, minerais metálicos. O Enem uma vez perguntou a área de ocorrência dos minerais metálicos. O que é um mineral metálico? O ferro, a bauxita, o manganês. Aonde você encontra escudo cristalino, você vai encontrar possivelmente minerais metálicos. O Brasil é um país extremamente rico em minerais metálicos, um dos maiores do mundo. O Brasil, por exemplo, tem a maior reserva de ferro do planeta. Ferro é um bem que praticamente toda a indústria vai utilizar, pelo menos no seu processo de construção. E o Brasil tem a maior reserva de ferro do planeta. O Brasil também tem a maior reserva de manganês do mundo. O manganês é utilizado para produzir aço. E o aço começou a substituir o ferro na segunda revolução industrial. O Brasil tem a maior reserva de manganês. Tá? Isso porque boa parte do nosso território é formado por escudo cristalino. Então, aonde tem escudo, tem mineral metálico. Como eu disse, o Brasil tem um relevo bastante desgastado através principalmente do intemperismo químico, que é a ação da chuva. Todo mundo copiou? Pode fazer. Oi? Que tem mais escudos? Não. Nós temos alguns territórios ali no Círculo de Fogo que ainda hoje são formados, né, esses escudos
através de atividades vulcânicas. Como, por exemplo, o próprio Japão. Boa parte do Japão é formado de escudos cristalinos. Agora, em relação à distribuição mineral, o Brasil tem mais minério do que o Japão. Isso por conta do tamanho territorial do Brasil, né? O Brasil tem uma extensão tanto latitudinal quanto longitudinal. Então, a extensão é riquíssima, tanto em distribuição mineral, quanto em distribuição de solo, de clima, de bioma. A extensão territorial do Brasil é uma das maiores do mundo. Os Estados Unidos? Por conta também do clima, da posição latitudinal, isso influencia muito, né? A latitude dos Estados Unidos é maior do que a latitude do Brasil, então o clima acaba diferenciando, né? O solo, lá nos Estados Unidos você tem muita formação de taiga, aqui você já não tem muito, no Alasca, né, nos Estados Unidos. Aqui você, na verdade, não tem taiga, o solo é diferente, a distribuição mineral é diferente. Oi? Taiga é um tipo de vegetação encontrada nas regiões mais frias, de pinheiros, onde você encontra muito pinheiro. É comum em áreas onde ocorrem processos de geadas, de neve, beleza? Quando você vai para o Canadá, por exemplo, aquela vegetação de taiga, coníferas, né? Aqui no Brasil a gente tem uma vegetação que se parece um pouco, mas não é considerada taiga, que é a araucária. A araucária, que pode cair na tua prova como pinheiros do Paraná. Uma vez a prova do Enem colocou uma imagem, uma árvore dos pinheiros do Paraná, e a questão te perguntava a área de ocorrência. A gente já trabalhou essa questão, tem na apostila de vocês também. Pode passar, por favor? Ainda em relação aos escudos cristalinos do Brasil, existe uma decorebazinha básica, tá, para vocês. Como eu disse, a estrutura geológica do Brasil é muito antiga, tá? E em relação à estrutura geológica, a gente tem que dividir o escudo cristalino em arqueano e proterozoico. O arqueano é o mais antigo de todos, é o que veio primeiro, tá? E nós chamamos isso de cráton. As formações mais antigas, datadas da era arqueana, são os crátons. E nós temos 3 crátons no Brasil, 3 áreas cratônicas no Brasil, muito antigas. A Guiana Meridional, que fica lá na região norte do Brasil, tá? Ocupa uma área muito grande da Amazônia. Guiana Meridional é onde você tem, por exemplo, o pico de maior altitude no Brasil, que é o Pico da Neblina, chega a quase 3.000 metros, então é uma área muito antiga. O cráton do Xingu e o cráton do São Francisco. Escudo cristalino, né, da era proterozoica, ela é um pouquinho mais recente em relação ao arqueano, mas também é muito antiga. Quais são os escudos brasileiros? Os escudos das Guianas também ficam lá na região norte, o escudo do Brasil Central, que ocupa o centro-oeste brasileiro, e o escudo do Atlântico, onde você tem, por exemplo, a Serra do Mar aqui no Rio de Janeiro, muito antiga. Como eu disse, nós não temos dobramentos modernos. Para você ter dobramento moderno ou cadeia montanhosa, você precisa estar entre 2 placas tectônicas. O Brasil já teve um momento do nosso território onde o Brasil estava justamente no limite entre 2 placas. Só que conforme as placas tectônicas se movimentaram, o território brasileiro acabou indo para o interior da placa sul-americana, mas já esteve no litoral. E quando esteve no litoral, formaram alguns dobramentos, algumas montanhas. Hoje nós chamamos essas montanhas de dobramentos antigos. Quais são? Borborema, Tocantins e Mantiqueira. A placa tectônica. O que acontece? Conforme a placa tectônica, lembra que eu mostrei uma imagem e falei, conforme a placa tectônica ela vai se movimentando, a placa mais densa, ela empurra a placa mais leve em direção ao manto. Lembra disso? E aí, quando essa placa entra no manto, ela vai formar uma rocha mais pastosa, é muito quente. Agora imagina, tem um país aqui, beleza? E ela está indo em direção a outra placa. Essa placa está indo em direção a essa. Você tem um país aqui no centro. Imagina que essa placa é a mais leve, ela está afundando. A placa mais pesada está subindo. O país, ele foi mudando de direção em relação à placa. Antes ela estava mais no centro, só que agora a placa ela está afundando. O país está indo mais para a borda, está virando a borda da placa. Agora, isso pode acontecer tanto com o país
indo para o limite da placa, já que ela está afundando, como ela também pode ir para uma região mais distante, que foi o que aconteceu com o Brasil. O Brasil já esteve colado com a África, só que como o continente, a placa sul-americana e a placa africana estão se separando, o Brasil estava aqui, ó, coladinho, imagina. Brasil aqui no meio e África aqui. Estavam colados. Só que como essas placas estão fazendo um movimento divergente, estão se distanciando, o Brasil foi indo para o centro da placa. Existe uma teoria que diz que daqui a 40 milhões de anos, todos os continentes irão se juntar novamente. E aí sim, o Brasil vai voltar a ficar no limite de uma placa, formando dobramentos. Mas daqui a 40 milhões de anos. A gente vive no máximo em 100 aí, 100, 120. Infelizmente a gente não vai conseguir perceber isso. Pode passar, por favor? Vou só terminar de explicar mais um pouquinho ali, aí a gente começa a resolver os exercícios. Eu coloquei questão de relevo, questão de bioma, questão de indústria para a gente fazer uma revisão. Tá vendo aqui, ó? Ali em laranja, no segundo mapa, são as áreas de escudos cristalinos. Como eu disse, aonde você encontra escudo cristalino, você encontra mineral metálico. Então, se você reparar, nesse mapa aqui, ó, é o mapa de distribuição mineral do Brasil, tá? Onde você encontra determinados minérios. A cidade, por exemplo, quadrilátero ferrífero em Minas Gerais, e o que você encontra no quadrilátero ferrífero de acordo com a tabela aqui. Lá no quadrilátero você vai encontrar tanto ferro quanto manganês. E você percebe que aonde nós temos distribuição mineral é justamente em área de escudo cristalino. Tá? Então, aonde tem escudo, tem mineral metálico. Por isso, o Brasil tem uma riqueza mineral gigantesca. Belezinha? Vai chegar um momento que a gente vai ter que trabalhar todos esses minérios aí. Aonde você encontra cada minério no Brasil. E aí, como eu disse, nós temos escudos cristalinos, né, as mais antigas, e agora eu vou falar sobre as bacias sedimentares, que são as áreas com grande acúmulo de areia, grande acúmulo de sedimento. Em amarelo aqui, nós temos as bacias sedimentares do Brasil. São áreas gigantescas, ocupam 64% do nosso território, é muita coisa. Quais são as 3 bacias sedimentares do Brasil? A bacia amazônica, a floresta amazônica, ela fica em uma área de grande bacia sedimentar, área de acúmulo de areia. A bacia do Parnaíba, lá no Nordeste, e a bacia do Paraná. Em vermelho, na era arqueana, nós temos os crátons, que eu falei para vocês que são as formações mais antigas. Lá ao norte, Guiana Meridional, Xingu aqui no centro e o São Francisco ali no na parte litorânea do território brasileiro. E em laranja nós temos os dobramentos antigos que se formaram justamente no momento onde o Brasil estava colado com a placa africana. Então nós temos o dobramento de Tocantins, Borborema e Mantiqueira. Pode passar, por favor? Não. É bem possível que você encontre, mas não é 100% certeza que, como tem a bacia amazônica ali, em qualquer área que eu perfurar eu vou achar petróleo. Não é bem assim. É igual quando a gente fala bacia de Campos, área de extração de petróleo na bacia de Campos. Não é em toda a área da bacia de Campos que você encontra petróleo. Existem os campos de extração, lugares específicos ali dentro daquela bacia aonde você vai cavar e vai achar petróleo. Tanto é que o campo mais importante que nós temos na bacia de Campos é um campo chamado Campo do Roncador. Em São Paulo nós temos um campo de extração muito grande também, que é o Campo Tupi, mas não é toda a bacia, são pontos específicos. Beleza? Copiei aí para a gente fechar esse conteúdo rápido. Em relação às bacias sedimentares. Se eu falei para vocês que no escudo cristalino você encontra mineral metálico, na bacia sedimentar você encontra combustíveis fósseis, através do processo de fossilização, tá? Calor e pressão dos sedimentos. Então, petróleo, gás natural e carvão mineral são encontrados em áreas de bacias sedimentares. O Brasil também tem
Uma potencialidade riquíssima. Agora, na aula de fontes energéticas eu trabalhei com vocês. O carvão brasileiro, ele é bom ou ele é ruim? Ruim. O carvão brasileiro, ele é de péssima qualidade. E isso porque é um carvão mais recente. Quanto mais tempo a madeira ficar embaixo da terra, sofrendo calor e pressão, melhor. Você vai trabalhar melhor essa madeira. O carvão brasileiro, ele é mais recente, então quando você queima ele, ele não consegue liberar tanta energia. E além disso, ainda gera muitos poluentes, como o enxofre. Por isso que boa parte do carvão utilizado no Brasil é importado. E o carvão do churrasco é o carvão vegetal, né? O carvão vegetal aqui no Brasil ainda tem uma polêmica muito grande sobre isso, porque boa parte, não é boa parte, mas ainda existem muitas carvoarias ilegais, né? Isso já caiu até na UERJ uma vez. Muitas carvoarias ilegais no centro-oeste do Brasil, em área de cerrado, onde utiliza mão de obra infantil, mão de obra escrava. O ratinho já foi denunciado. Recentemente aí o Ministério Público investigou o ratinho e denunciou. Ele utilizava mão de obra análoga à escravidão no processo de carvoaria dele. Então, como para gerar carvão vegetal, você corta a árvore e deixa aquela madeira pegando fogo durante um tempo, para tirar a água, né? E aí você faz isso, eles constroem meio que uma oca de barro. Só que você não pode deixar muita brecha, tem que deixar ali pegando fogo por muito tempo, não pode deixar muita brecha para não entrar muito ar. Então, como eles colocam um buraco pequenininho para você jogar a madeira e depois tirar, eles utilizam muita mão de obra infantil, crianças que são pequenas, elas conseguem entrar e retirar o carvão. Só que é um processo, que você não tem um equipamento adequado para baratear o custo, simplesmente colocam uma criança lá dentro para retirar a madeira que foi carbonizada. Só que aí com isso, a inalação da fumaça e da fuligem pode desenvolver câncer pulmonar depois de um tempo. Oi? Beleza? Então, em área de bacia sedimentar, como eu disse, você encontra combustíveis fósseis. A bacia sedimentar vem de sedimento, tá? De areia. Então, bacia sedimentar formado pelo acúmulo ou depósito de sedimento. Sedimento, areia. Período de formação das bacias sedimentares começa na era paleozoica, dá continuidade no mesozoico, meso é meio, mesozoico, e atualmente nós vivemos na era cenozoica. Se a prova do Enem perguntar qual é a era que você vive atualmente, cenozoica. É a mais recente, é a atual, nós vivemos na era cenozoica. E ainda hoje as bacias sedimentares são formadas. Se eu falo para você que a bacia sedimentar é formada pelo acúmulo de areia, ainda hoje você tem desgaste das rochas e, consequentemente, o acúmulo desse sedimento. A bacia sedimentar ocupa 64% do nosso território, formado pelos agentes exógenos. Bacia sedimentar é formado por agentes exógenos. Se eu falo para você que a bacia sedimentar é formada pelo desgaste da rocha, desgaste é o agente exógeno. É o vento, é a água da chuva, são os seres vivos. Concentra combustíveis fósseis, petróleo, gás e carvão. E quais são as bacias sedimentares no Brasil? Bacia amazônica, bacia do Parnaíba, a do Paraná e as bacias costeiras. São essas bacias costeiras onde você tem, por exemplo, produção de petróleo no Brasil, tanto em Campos quanto na Bacia de Santos. A gente fala bacia de Campos, muita gente acha que a extração de petróleo no Rio de Janeiro fica em terra, em continente. Você vai lá em Campos, lá na região norte do Rio de Janeiro, e você vai encontrar perfuração em terra, em continente. Não, na verdade é em alto mar, a quilômetros de distância em alto mar. Beleza? É onde você tem as bacias costeiras. Pode botar aquele slidezinho lá das questões pra gente resolver? Se é o quê? A bacia sedimentar? Só que tá mais de 7.000 metros de profundidade. Pode diminuir essa tela do canto aqui pra ninguém ver o gabarito? Já viram da primeira? Né?
E aí o pré-sal é relacionado à bacia sedimentar, só que está a 7.000 metros de profundidade abaixo de uma camada de sal, uma grande camada de sal. Faz aí, eu vou ler a pergunta e vou dar um tempo para vocês responderem, tá? Olha só. É 133 slides? Acho que eu fiz alguma besteira aí. Então, olha só. Sabendo-se que entre as seguintes eras geológicas, Mesozoica, Proterozoica e Cenozoica, a última, que é a Cenozoica, é a mais recente. Assinale o evento que nessa época foi registrado no Brasil. A pergunta é, na Era Cenozoica, que é a última, o que aconteceu na Era Cenozoica? Ou o que vem acontecendo na Era Cenozoica? Responde aí. Lê com calma. Não responde agora, para não atrapalhar quem está fazendo ainda. E quando eu perguntar o que vocês marcaram, mas lê com calma. Acho que eu já sei o que eu fiz. Eu peguei o arquivo e mudei o nome sem querer, não era esse não. Tem um outro arquivo no pendrive chamado 16/8, 16/9. Todo mundo fez? E aí, bonitão, marcaram o que aí? Marcou o quê? Alfa. Mais alguém? Marcou o que, bonito? Tá, olha só. Se ele está falando que a última é a mais recente, na era Cenozoica, Cenozoica é o que nós vivemos hoje. Em relação ao Brasil, tá? Registrado no Brasil na era Cenozoica, a está dizendo a formação das Serras do Mar e a Serra da Mantiqueira. Serra do Mar e a Serra da Mantiqueira são formações muito antigas, são desdobramentos antigos. Então não foi formado na era Cenozoica, não é uma formação recente. Por isso a A está errada. Serra do Mar e Serra da Mantiqueira, quando falar que é muito antigo, você tem que lembrar da era Proterozoica ou pré-cambriana. Cenozoica não existe Serra do Mar. Está dizendo que na era Cenozoica você tem a ocorrência de derrames basálticos na região sul. O derrame basáltico é atividade vulcânica. Então, era Cenozoica, não teve atividade vulcânica no Brasil. A atividade vulcânica é antiga, principalmente da era Mesozoica. Formação da bacia sedimentar do Pantanal. Essa é a resposta correta. Bacia sedimentar, como eu disse, ocorre ainda hoje. Bacia sedimentar é formada pela decomposição das rochas. E a rocha ainda está em processo de decomposição. O farelo, através do processo de erosão, transporte, vai se acumular na parte mais baixa, formando bacia sedimentar. Resposta certa, Charlie. Tá? A D, formação das principais jazidas minerais de minerais metálicos. Mineral metálico é formado em escudo cristalino. Escudo cristalino é antigo. A questão está perguntando Cenozoico. E a eco, formação dos escudos cristalinos. Errado. Escudo cristalino é Cenozoico. Pode passar, por favor? É a resposta, né? Pode ir. Aí. Muitas catástrofes naturais abalaram a humanidade, como terremotos, vulcanismo e maremoto. No Brasil, a ausência desses fenômenos é explicada pela... Então vai, faz aí. Todo mundo? Essa daí tá tranquila, né? Ó, a resposta certa aí, pode passar pra gente ver a resposta. C, né? Todo mundo de C. Nem esperei perguntar porque estão dormindo ainda. Nem esperei responder, que estão dormindo.
Então eu vou dar logo a resposta. Aprende por osmose, chega na prova e tenta fazer milagre. Muitas catástrofes naturais abalam a humanidade. Beleza, ele pergunta. A ausência de maremoto, terremoto, vulcanismo no Brasil, por conta da localização. A ausência é que não tem, ausente, não tem. Isso acontece por conta da localização do Brasil. O Brasil está no centro da placa sul-americana. Então os terremotos não chegam com grande intensidade aqui. Localização distante de dorsais oceânicas, como a dorsal oceânica entre a placa sul-americana e a placa africana, e das bordas das placas tectônicas. Por exemplo, placa sul-americana e a placa de Nazca. O Brasil está distante, está no centro. Localização da placa sul-americana, que não se movimenta desde a era mesozoica. Como eu disse, as placas tectônicas ainda estão em processo de movimentação, em torno de 3 centímetros por ano. A placa sul-americana, onde o Brasil está inserido, continua se movimentando. E como que a gente percebe isso? Aqui na Cordilheira dos Andes, você tem um aumento da cordilheira anualmente, em média, de 2 a 3 centímetros por ano a Cordilheira dos Andes vai crescer. E ela cresce porque essas placas estão se movimentando, estão cada vez mais se dobrando. É igual o Himalaia. O Himalaia também vem crescendo. O Himalaia é formado pela placa indiana com a placa euroasiática. Pode passar, por favor? No Brasil, os cursos dos rios são motivo de uma afirmativa verdadeira e curiosa. Todos os rios brasileiros desaguam direta ou indiretamente no Oceano Atlântico, mesmo aqueles que correm para o oeste. A correta explicação para o fato resulta, na verdade, eu já falei disso daqui com vocês na aula de bacia sedimentar, mas faz aí. Acha a respostinha pra gente. Faz geografia, tu vai gostar. O bom na geografia é que você vai poder viajar bastante, vai conhecer muito lugar. E se você fizer para uma faculdade como a UERJ ou a UFRJ, vai poder viajar bastante a custo praticamente zero, né? Cara, na faculdade, parece que tinha uma professora de morfologia, Andréia. Maravilhosa, incrível, gênia, muito inteligente. E aí, parece que ela escolhia a dedo o dia do trabalho de campo. Então, os trabalhos de campo dela, da faculdade, ou eram nos dias mais quentes do ano. Teve um trabalho de campo que ela fez que foi o dia que bateu o recorde de temperatura no Rio de Janeiro. Nesse dia, a temperatura estava tão alta que um policial militar morreu no batalhão por insolação, fazendo um teste lá, um treinamento da polícia militar lá, e um policial morreu de insolação. E a gente fez um trabalho de campo nesse dia. E o trabalho de campo era em um lugar, porra, que meu Deus do céu, ali não sei se vocês já foram, no Shopping Grande Rio, do lado do Shopping Grande Rio, se você for meio que sentido da Caxias, ali na estrada São João Caxias, do lado do Shopping Grande Rio tem um barranco ali gigantesco, barro puro, horrível aquela merda. E não tinha sombra nenhuma. E a gente ficou, sei lá, de 8 horas da manhã até 2 horas da tarde naquele barranco, um sol na cabeça, teve aluno que desmaiou. E tipo assim, enquanto a gente tava na merda, aluno desmaiando, a professora amarradona, porra. Se rolando no chão, pegando a amostra de solo e eu estudando a rocha, cara, desesperador. Faça a faculdade de geografia, que vai ser maneiro. Beleza? Então olha só, pode falar a resposta pra gente? Ó, a resposta certa é a alfa. Porque olha só, por que não é a Charlie? A Charlie está dizendo que
os rios brasileiros todos desaguam no Oceano Atlântico por conta das terras baixas existentes nas fronteiras ocidentais brasileiras. Fronteira ocidental brasileira, ocidente é oeste, beleza? A fronteira ocidental do Brasil, aqui na América do Sul, não tem terras baixas. Fronteira ocidental do Brasil são países que apresentam altas altitudes por conta dos dobramentos entre as duas placas. Então não é baixa altitude, são altas altitudes no litoral não, né? Na fronteira ocidental do Brasil, ou fronteira oeste do Brasil. Não são terras baixas, são terras altas. Então a resposta das elevadas altitudes ocidentais da América do Sul. E o que acontece? Entre essas duas placas nós já vimos que acabaram formando aí dobramentos. Antigamente, quando chovia, a água da chuva ela corria para o interior do continente, o interior do Brasil, por exemplo, e acabava se acumulando, formando grandes lagos. Só que hoje, com a Cordilheira dos Andes, a costa oeste da América do Sul ela tem elevada altitude. Resultado, como você tem o dobramento dessas duas placas, as duas placas acabaram se elevando na ponta, né? Na borda. E aí as águas aqui no Brasil, elas acabam correndo em direção ao Oceano Atlântico por conta desses dobramentos. Você pode estar no interior do país, você pode estar lá no Mato Grosso, lá no Rio Paraguai, no Pantanal Mato-Grossense. Uma hora ou outra, aquelas águas chegarão até o Oceano Atlântico. Tá? E isso porque a placa sul-americana onde o Brasil está, ela tem uma leve inclinação para o leste, o que acaba fazendo com que todas as águas sigam em direção ao Oceano Atlântico. Oriental é o leste, né? Aí beleza. O litoral brasileiro possui terras baixas, onde nós temos as planícies. Agora a porção ocidental é a costa oeste, beleza? Da América do Sul, no caso. Tranquilão? Isso. Tanto é que na aula de bacias hidrográficas nós trabalhamos que a bacia amazônica ela se forma justamente lá na cordilheira peruana, a partir do degelo da cordilheira. E aí o rio Amazonas vem descendo, quando chega aqui no Brasil ele recebe um outro nome, que é o rio Solimões. O rio Solimões é o rio Amazonas, só que ainda não recebeu esse nome. O rio Amazonas, esse nome, só recebe o nome lá em Manaus, que é quando o rio Solimões se encontra com o Rio Negro. Pode passar, por favor. Tá, olha só. É uma questão de clima, tá? Leia as seguintes afirmativas. A grande extensão leste-oeste do Brasil determina diferentes zonas de iluminação e, consequentemente, diferentes domínios morfoclimáticos do Brasil. Vou deixar vocês responderem isso daqui para eu vir com o gabarito. Se eu ficar lendo, mas acho que está muito pequeno para vocês, né? Dá para ler? Não está muito tranquilinha essa questão, mas tenta ver o que vocês fariam aí. Quatro. Olha aqui.
Beleza? Todo mundo fez? Fizeram? Oi? Tá, mas tem alguém fazendo ainda? Não, pode pular pra mim, por favor. Resposta certa, Charlie. Com sinceridade, quem marcou Charlie aqui? Beleza, ó. As únicas corretas, 2 e a número 3. Por que a 1 está errada? Ele está dizendo o seguinte: a grande extensão leste-oeste do Brasil, aqui ó, extensão leste-oeste. O Brasil tem uma grande extensão leste-oeste, beleza? Grande extensão territorial leste-oeste. Até aí correto. Só que ele está dizendo que a grande extensão leste-oeste do Brasil determina diferentes zonas de iluminação. Não, olha só. Se eu falo para você que o Brasil tem uma grande extensão leste-oeste, isso aqui não influencia na iluminação do Brasil, do nosso país. Isso aqui vai influenciar em quê? Alguém tem ideia? Se eu falo que o Brasil tem uma grande extensão leste-oeste, isso daqui influencia em quê? Fuso horário. O Brasil tem 4 fusos horários, porque a extensão leste-oeste é muito grande. Então, enquanto em Fernando de Noronha são 10 horas da manhã, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro são 9, em Manaus 8 e no Acre 7. E isso por conta da extensão leste-oeste. Isso não tem a ver com a iluminação, tá? Isso tem a ver com o movimento de rotação da Terra. A 1 está errado. A maior parte do território brasileiro está localizado no hemisfério sul. Correto, uma pequena parte do território brasileiro está no hemisfério norte. E em regiões de baixa latitude. O que é a baixa latitude? Já trabalhei isso com vocês. O que é a região de baixa latitude? Oi? Baixa latitude é quando você está próximo da linha do Equador. Sabendo que a latitude vai de 0 a 90, são 90 linhas ao norte e 90 linhas ao sul. Quanto mais próximo de 0, menor é a latitude, mais baixa é a latitude. 0 é um número baixo, então você está em baixa latitude. E ele está dizendo que a maior parte do território brasileiro está localizada no hemisfério sul e em regiões de baixa latitude. Correto. Boa parte do território brasileiro está próximo da linha do Equador, entre 0 e 30 graus. Daí, apresentar predominantemente climas tropicais. Na aula de clima eu falei para vocês que o clima que representa o Brasil é o clima tropical. É o clima que predomina no nosso país. Então, o número 2 está correto. 3. As áreas de clima equatorial. O clima equatorial ele predomina em qual região do Brasil? Região norte, onde você encontra a floresta amazônica. Tem amplitude térmica anual inferior às da região sul. O que é amplitude térmica? Isso aí. Amplitude térmica é a variação de temperatura entre a máxima e a mínima. Se eu falo para você que na região sul o verão é muito quente e o inverno é muito frio, então a amplitude térmica é alta. Agora, lá no clima equatorial, a temperatura é elevada o ano inteiro. Você não tem grande variação, a temperatura lá tem baixa amplitude ao longo do ano. É quente o ano inteiro, então não tem grande variação. Baixa variação é baixa amplitude térmica. Então, até aí, correto. Ele está dizendo que na região norte tem amplitude térmica anual inferior às da região sul. Justamente porque na região sul é verão muito quente e inverno muito frio. Onde o clima lá na região sul é o clima subtropical úmido, correto. Na 4, em função da proximidade do mar, podemos afirmar que em Maceió, no Alagoas, tem totais de precipitação maiores que em São Gabriel da Cachoeira, no noroeste da Amazônia. Errado. Na Amazônia, não interessa onde você esteja, na Amazônia, o total pluviométrico, total de chuvas, é maior do que no Nordeste, principalmente lá em Maceió, Alagoas. Beleza? Por isso o número 3 está errado. Dá tempo de fazer mais uma? Tá? Vai aí. Pode passar essa daí, é porque é o que eu falei, eu pensei que era o material do 16, eu coloquei o nome errado. Pode passar. Se é solo. Pode passar. Pode passar.
Pode passar. Pode passar. Dei muito mole, cara. Pode passar. Pode passar. Vai lá. Isso daí dá. Essa é muito fácil, hein? E aí? Alfa? Vocês marcaram o quê? D? A? Pode botar a resposta pra gente? Resposta certa, alfa, tá? Olha. Que são os ribeirinhos, né? Os ribeirinhos que vivem nas margens dos rios, eles dependem justamente dos rios para se locomover. Então, a rede hidrográfica não facilitou apenas a penetração do homem, ela constitui ainda hoje a base dos transportes da região, base dos transportes. A região que possui a maior capacidade de navegação no Brasil, por conta da bacia hidrográfica, é a região norte. Tá? O rio Amazonas é um rio inteiramente navegável. Beleza? Então, qual das regiões abaixo pode ser melhor caracterizada pelo texto? Resposta certa, região norte. Acabou? Que horas acaba a aula? Dá mais uma, não dá? A última, para fechar, sem chorar. Essa daí, molezinha. Essa é a molezinha, vai. A bacia platina é formada pelos rios. Resposta certa é a Paraná, Paraguai e Uruguai. Desses três, qual é o que tem a maior capacidade energética instalada, maior aproveitada para gerar energia? Bacia do Paraná. A Bacia do Paraná, você encontra algumas usinas hidrelétricas. E tem uma que é muito importante, fica entre o Brasil e o Paraguai. Qual é? Que fica lá na Bacia do Paraná. Entre o Brasil e Paraguai, usina de Itaipu. Beleza? A usina hidrelétrica de Itaipu, ou usina binacional de Itaipu, fica entre o Brasil e o Paraguai. O Brasil consome mais energia que o Paraguai. Então, quando ela foi construída durante o governo militar, eles fizeram uma parceria dizendo o seguinte: como o Brasil consome mais energia que vocês, a energia que sobrar de vocês, excedente, vocês serão obrigados a vender para o Brasil a preço de custo, um valor muito baixo. E ainda hoje é assim, tá? Acho que tá bom. Semana que vem a gente resolve mais exercícios. Beijos, abraços. Tamo junto. Aí, valeu.